Voltamos ao vivo com o TV Com Tudo Mais, a revista eletrônica aqui da TV Com. E agora eu converso com um escritor que vai lançar um livro na Europa. Mas antes eu quero falar, Pablo, sobre este livro, Aura Clara e Outras Cores, que é um livro que você reuniu 50 poemas, é isso mesmo? Sim. 50 poemas em prosa. Escrito mais ou menos no período de 6 meses, mais ou menos, e nos últimos 25 dias, em 25 dias eu finalizei os 50 poemas, praticamente um por dia, e aí saiu essa obra aí, fiz o lançamento em dezembro, e agora faço uma série de sessões de autógrafo. Você começou a escrever ainda jovem? Como é que foi essa tua ligação, né, eu costumo dizer que eu já nasci escritor, brinco com o pessoal. E sim, sempre escrevi, né? Adolescência, depois a fase de universitário, sempre fui escrever, nunca parei de escrever. Lancei 2 livros, um em 98 e 99, bem na época, quando eu era bebê, né? Tinha mais ou menos 19, 20 anos, e agora, 2012, o Aura Clara e Outras Cores. E agora você escreveu também um livro que vai ser lançado na Europa, né? Isso. Qual é o livro? Do Caos à Depressão em Fragmentos. É um livro que vai ser editado pela Chiado, uma editora de Lisboa, que é uma das maiores editoras de língua portuguesa na atualidade. E aí faço o lançamento, acredito, em outubro, na FENAC em Lisboa. Mas por que a escolha desse tema? Olha, o tema do Caos é um tema que trabalha com a depressão, porque eu já tive depressão. E até o Aura Clara eu brinco que é do Caos à Aura Clara. O do Caos eu escrevi antes, lanço depois, mas que eu tive depressão, isso já faz um bom tempo. Tive vivência, tive depressão em 2001, e esse do Caos é um livro que começa como um diário, o meu dia a dia, do que eu estava sentindo. Eu fiquei mais ou menos trancado dentro de casa uns 2 a 3 meses, e a primeira parte do livro é a produção diária, claro, mesclando com ficção, mas é o dia a dia de alguém que está sentindo o que é a depressão, etc. Fiz uma segunda parte em 2004, quando eu já estava em processo de tratamento, e o livro se compôs dessas 2 partes. Mais pesado em 2001, um pouco mais leve em 2004. E aí deixei ele guardado, até porque a releitura dele era um pouco difícil, enquanto eu ainda não estava curado, etc. E aí surgiu a oportunidade de lançar em Lisboa, mandei o livro para a editora de lá, gostaram do projeto, e nesse meio tempo eu consegui publicar Aura Clara. Então, até o seu tratamento, todo esse processo foi relatado no livro, então? Sim. Ele começa com um diário, eu vou acrescentando um romance, um texto ficcional. Sim. Mas principalmente as primeiras páginas, elas são realmente o que eu estava sentindo naquele momento. Então o diário tem dia 23 manhã, dia 23 tarde, dia 23 noite, e as datas são verídicas do livro. Como você conseguiu superar isso? Porque é um problema que tem atingido muitas pessoas, né? E independentemente de classe social, de idade, está muito comum. É um conjunto de fatores. Você não consegue se curar da depressão apenas com uma situação que te aconteça, ou de repente agora eu tenho força de vontade e consigo. Não é só assim. É mais um conjunto de fatores, um local apropriado, as pessoas que te cercam, que consigam compreender isso que você está passando, que é difícil para as pessoas. Muitas famílias ou muitas pessoas que têm depressão levam toda uma família junto, a ter também, sofrer do mesmo mal. Ficam doentes também. Isso, então, um local, você aos poucos construir um objetivo, um sonho, que também é algo difícil para quem tem depressão, mas esse conjunto de local, de pessoas, de novos sonhos, novos objetivos, é que auxiliam na cura. O contato com a natureza é muito importante, é um momento em que você também se encontra e a tua espiritualidade ela é fortalecida. Sim. Então nós estávamos conversando antes, né, com a Thelma antes, que é um conjunto, né, o físico, o emocional, o afetivo, o relacional, o espiritual, que é o encontro consigo. Acho que quando você consegue dar os primeiros passos e procurar esses auxílios, é que aí vem a superação. Nós vemos de uma forma assim mais comum as mulheres, né, sofrerem depressão, né, Thelma? Pelo menos elas conseguem colocar isso para fora, né, falar para as outras que estão deprimidas, enfim. Homens já é um pouquinho mais difícil, não é? Olha, mas é uma doença que está quase chegando no topo de ser a primeira maior doença do mundo. Então ela atinge homens, mulheres, crianças. Tá geral. Mas de fato, como as mulheres têm mais essa facilidade de
da conversa, né, feminina, fica um pouco mais fácil externalizar, mas não mais fácil passar pelo processo. Ele é doído igual, né? Sem dúvida, é claro, cada um tem o seu motivo, né? Sim. Mas a forma desse problema, e às vezes dessa nem doença... tem motivo, né? Meu Deus, mas ela tem uma vida excelente, qual é o motivo dela deprimir? É. Mas essa visão da mulher ser talvez mais atingida pela depressão tem a ver com a sociedade machista ainda. Porque o homem, ele demora para admitir que está claro. doente, né? Então ele é o provedor muitas vezes da casa. Ainda é assim, apesar de as famílias terem se alterado. Mas ainda tem essa imagem que o homem é o provedor, logo... Ficar na cama jogado, quem é que vai sustentar a casa, você né? Você é um malandro, E aí a mulher tem essa sensibilidade aumentada, então já é mais, né, entre aspas, mais frágil. Não é bem assim, mas a sociedade transformou dessa sociedade é o resto do romântica patriarcado, né, que a gente ainda tem aí, infelizmente. Eu acho que é por isso que a gente tem a impressão de que a mulher sofre mais. A minha idade, eu tive com 21 anos de depressão, também a idade também chama atenção. Eu estava no auge já profissional, então isso também chama bastante atenção. Qualquer pessoa, é necessário para qualquer pessoa ter um tratamento especial, assim, ou enfim, a pessoa consegue, tu acha que ela consegue vencer esse obstáculo, esse medo, toda, né, que cerca ela, esses sentimentos ruins que acabam cercando ela? Eu acho que a primeira coisa que é importante é isso que está acontecendo aqui e agora. Que a gente fale, que a gente traga esse tipo de sensação, fenômeno, sentimento, para ser conversado, né? Assim como foi essa questão do trânsito, que é importante que seja visto de uma maneira global, que todo mundo participe, também as doenças, também as questões que as pessoas não entendem muito bem e acabam virando tabu, por vergonha, por dificuldade de abrir, né? A depressão, a violência, né? Que tá tão aí, a gente está vivendo a violência dos ônibus, a violência doméstica, o país como o 7º país que mais mata mulheres no mundo. A gente está trabalhando muito sobre esse tema. Então, falar sobre a violência, a depressão, as dificuldades de nós, os cidadãos, também vivendo essas coisas, já é o primeiro passo para a cura. Mas tem pessoas que não gostam muito de ouvir. Não. Ela vem, aquela fulana de tal, só falando olha o que o Pablo está fazendo. Acontece ele está externalizando a situação e está compartilhando com as pessoas o processo que ele viveu. Então, para mim, o primeiro ponto é, vamos conversar. Daí tem as conversas de salão, por isso que é tão bom falar, né? Então o primeiro ponto é esse. E depois, cada caso precisa ser visto com muito cuidado, né? Porque tem muitas pessoas que consideram a depressão malandragem, né? Às vezes, como eu já tive alguns pacientes, não era depressão, era desorganização da vitamina B, que a gente está vendo agora que tem fenômenos acontecendo muito estranhos com essa desorganização, ou anemia, ou alguma outra coisa, né? E às vezes parece depressão. Os sintomas são parecidos? São parecidos. O mal-estar inicial, né? O mal-estar, por exemplo, de crise de vesícula é muito parecido também, porque a pessoa sente um certo enjoo com tudo. Tá, isso é depressão? É físico? Então vamos primeiro clarear o que é físico do que é emocional. E como a gente conversava ali no começo, né? Como separar essas duas coisas? Não separa. O corpo, a mente e a energia que envolve a pessoa precisa ser tratada. Então, cada caso precisa ser visto. Eu acho que é bem legal o Pablo contar da experiência dele, porque é possível, sim, a pessoa se recuperar pelo um contexto, pela uma consciência. Mas tem outros casos que não, que a pessoa precisa tomar um remédio. Precisa se internar, precisa ser controlada, porque ela pode chegar num patamar de colocar a vida dela em risco. Sim. Porque um dos limites da depressão é a minha cabeça tem tanto barulho que a única saída é a morte. Você chegou a fazer uso de medicamentos também? Na verdade, quando aconteceu quando a família percebeu isso, que daí eu caí, vamos dizer assim, não fui mais trabalhar e tal, fui levado a um psiquiatra, me receitou os remédios, e aí comecei a tomar sem ter um cuidado, talvez, por inexperiência da família. E aí sim, eu tomei 7 remédios, 7 cápsulas de tarja preta, de uma vez só. Aí o que o depressivo, as pessoas ao redor pensam, ele tomou porque ele quer se matar. Não. Ele quer acabar com a dor daquele momento. Com a sensação que ele está naquele momento. Ele não quer se matar. Claro, há casos, mas no meu caso, naquele momento, eu tomei porque eu queria dormir. E aí minha mãe chegou a tempo em casa, e aí levado para o hospital, etc. Mas foi um processo, mas cheguei sim.
Nas primeiras 3 semanas, mais ou menos, da depressão aconteceu isso. E aí depois não, foi o único momento, e aí depois fiquei mais um tempo em casa, isolado, e emagreci 15 quilos. Mas contou com o apoio da família, assim, isso é importante, ter alguém para apoiar até mas a família muitas vezes não tem um suporte emocional, nem conhecimento para dar. É difícil. São poucas as famílias, acredito, que que consigam conviver. Sim. Por isso é tão importante a orientação familiar, né? E o trabalho familiar é muito mais consistente, mais de resultado melhor quando se trabalha junto. Né? Eu posso ler só um trechinho do início? Claro. Acho que daí talvez as pessoas entendam um pouquinho. Isso aqui é a primeira página do livro, que é quando eu sinto a primeira vez realmente a questão da depressão bater. Manhã 23 de junho de 2001. Sinto uma tal solidão que não reconheço mais as pessoas ao meu redor. Minha mente estagnou, meu corpo secou. Pareço água viva. De um lado para o outro é ao mesmo tempo estático. A dor é constante, atinge o corpo todo. Vivo, morro, paro no tempo. Estou anestesiado, camuflado contra os ataques surpresas, mas desprotegido do eu. Este eu me fere. E aí, vai. Então esse é o primeira página. Nesses momentos você não conseguia olhar para frente e se ver bem como você está hoje, de jeito nenhum, né? Isso aqui foi sentado no local de trabalho até. Sou professor, então, na época eu trabalhava em Florianópolis, era professor aqui. E aí eu, sentado na janela, olhando a galera lá fora e escrevendo. Esse foi o primeiro momento, quando foi na hora assim. Daí depois... Mas hoje é diferente, né? Depois de 10 Mas eu acredito também, dá licença. Claro, pode falar. Eu acredito também que existe assim, ó, pela experiência que eu tenho de estar sempre com pessoas, que existe a depressão química, que é a sua, e existe também uma insatisfação pessoal, que as pessoas vão chegando numa idade que não se definiram profissionalmente, que tem uma vida conjugal que não está bem, que não consegue mudar. E eu acho que as pessoas, eu não sei se a doutora concorda, mas acho que as pessoas misturam um pouco assim. Qualquer coisa hoje é depressão também, né? Qualquer insatisfação, estou com depressão. Eu acho que tem casos e casos, né? Por isso cuidado inicial. Às vezes é genético e é químico. Precisa de um remédio para regular como é que está a serotonina no cérebro, para azeitar, vamos dizer assim, e a pessoa volta e em 20 dias se retoma. Às vezes a medicação piora, porque no começo até existe na bula dos antidepressivos um risco de suicídio no início do tratamento. Por quê? Porque é um recurso rápido. E acho que o depoimento do Pablo é bem isso, né? Uma vontade de acabar com aquela dor. Então a morte nem é acabar com a vida, é acabar com o sofrimento da depressão, o sintoma, né? Então tem casos que é as duas coisas, tem a ver com neuroquímico e tem a ver com o que a pessoa está vivendo. Uma grande perda, a gente sabe que o que mais dói no ser humano, pelas pesquisas, né, a perda número 1 é perda de filho, e a perda número 2 é processos de separação de casais de relação estáveis, com mais de 10 anos de convivência. Então essas dores muito grandes podem afetar o neuroquímico, assim como alguém que sofre pode ter um infarto, né? Então o corpo e a mente estão muito juntos, então tem que ser levado com muito cuidado todos os aspectos. E às vezes é uma necessidade, uma depressão processual, que a gente chama, uma necessidade da pessoa mudar de vida. Uma mulher de 50 anos hoje, que está entrando na menopausa, mas está no auge, teve filho com 40, mas está começando aquele processo da baixa hormonal, e vai baixar mesmo, se repõe, tem risco de câncer, o que ela faz com o sintoma da depressão chegando? Então, eu sou muito a favor, brincava com o Pablo, que eu sou a favor da medicação, porque a medicação para o mundo de hoje, do jeito que está, com menos efeito colateral, ela devolve a pessoa para a vida mais rápido. Então, hoje, pensando nesse caso, né, das pessoas que precisam voltar a viver, tem essa ajuda. Agora, tem pessoas que não se adaptam com a medicação. A última vez que o remédio foi dessa vez que eu apaguei. E fez mal, né? Depois daquilo, eu não tomei mais remédio. Eu fiquei traumatizado de remédio, não quis mais. E me curei com terapia e com o tempo e com a escrita. Mas a escrita ela liberta. Com licença, que você ia escrevendo, isso já não vai te curando? Isso, porque a escrita ela te liberta e te salva. Sim. Porque muitas pessoas estão depressivas e passam, mesmo assim fazendo massagem, ela conversa e vai falando do problema atual, às vezes de família, às vezes de filhos. Vai melhorando, né? E vai melhorando. Nisso você foi escrevendo, você foi já foi um processo para cura. Pablo,
O seu livro, esse livro que a gente vai mostrar agora, já está à venda aqui nas livrarias, em Florianópolis, onde as pessoas podem encontrar? O Aura Clara, ele está à venda aqui em Florianópolis, apenas no Café Cortê, que fica na Avenida Trompovski. E porque eu faço um lançamento em março aqui, dia 13 de março, na Santa Adega. E a partir dessa data que a gente vai disponibilizar em outros locais. Bem, obrigada. E uma última palavra, assim, uma última dica para quem está passando por esse problema que você já vivenciou. Que tem cura. Acho que a dica mais preciosa é que tem cura. E que conversar, escrever, procurar a natureza são meios de você talvez encontrar essa cura um pouco mais rápido. Mas que tem cura. Isso eu sou prova viva de que dá depressão a Portugal. Brincar assim. Então, funciona. Obrigada, viu? Obrigada.